Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero compartilhar uma palavra ao teu coração, amém? Vou falar um pouquinho também, uma experiência minha e a palavra que o Senhor colocou para mim compartilhar aqui com vocês. Então, se você já é novo por aqui, se inscreva no canal, aqui embaixo está escrito inscrever-se. Clica aí, se inscreva no canal, tem o joinha, deixa o seu curtir, porque assim o YouTube entende, né, que esse vídeo é relevante para você, vai encaminhar outros vídeos aqui do canal e você também estará sendo um instrumento de Deus para levar a mensagem de Deus a outras almas, outras pessoas, amém? Tem um sininho também, você clica nele, deixa toda vez que ter um vídeo novo aqui no canal, você será notificado. Amém? Que Deus abençoe. E eu quero compartilhar com vocês esta palavra. O Senhor colocou no meu coração tem alguns dias. E eu venho pedindo confirmação para Deus. E hoje de manhã o Senhor me confirmou no meu devocional. Confirmou também no aplicativo da Bíblia Online que eu tenho. E o Senhor, nosso Deus, Ele é um Deus de detalhes, Ele vai confirmando, né? Nosso Deus, Ele é maravilhoso, eu amo o nosso Pai, Espírito Santo, nosso amigo. E eu quero dizer para você que está aqui neste vídeo, que você é um escolhido de Deus, amém? O que o Senhor tem para a tua vida, Ele vai cumprir. E Ele quer que você se levante, se posicione neste dia, amém? Algum tempo, quando eu solteira, né, sempre trabalhei, e eu sabia que eu tinha um chamado, eu amava, sempre gostei de falar das coisas de Deus. Eu lembro na minha época de escola, eu ia no ônibus, entregava folhetinhos. Quem aqui é da época de folhetinhos, quando a gente, né, saía para fazer evangelização na rua? Hoje, louvado seja Deus, a gente tem a internet, né? Não que não dê para fazer, hoje a gente faz, só que hoje a gente tem também a internet como uma ferramenta de evangelho, de anunciar a palavra de Deus. E na minha época de mocidade, né, jovem, eu ia para a escola de ônibus e eu lembro que no ônibus eu entregava aqueles panfletos para a pessoa, sentava do meu lado e eu entregava e falava: ó, Jesus te ama, tem uma obra na tua vida. Entregava aquele, né, folheto para a pessoa e sempre a gente fazendo, né, a vontade de Deus, falando do amor de Deus. E aí o Senhor estava trazendo isso esses dias e o Senhor falando para mim compartilhar. Aí passou-se os tempos, né? Aí a gente casa, vai ter a família, né? Tem os afazeres, a gente começa a trabalhar também. Mas mesmo antes de casar, quando solteira, no trabalho, sempre quando eu podia, né? Eu falava do amor de Cristo, evangelizava as pessoas. Sempre em algum momento eu tentava, né, falar de Jesus. Porque é assim, quando a gente ama, né, alguém, a gente fica falando naquela pessoa. E quando a gente ama Jesus, a gente vai falar de Jesus. Glória a Deus. Então, amados irmãos, né, quem está aqui neste canal, eu lembro que aí eu me casei, né, mesmo ainda gestante do primeiro filho, né, trabalhando tudo, eu peguei e falei, aí eu falei assim: nossa, meu Deus, né, agora é diferente, né, a gente vai ter na nossa vida, mas aquele chamado, aquela que a gente tem dentro da gente, a gente não perde, né, a gente tem aquele desejo de sempre falar de Jesus. E eu entendo assim, quando solteira, eu falava, né, quando namorava, eu falava pro meu esposo: eu quero ter 3 filhos, mas a gente esquece. Aí eu casei, veio o primeiro, aí veio o segundo, aí quando veio a terceira, meu Deus, né, assim, resumindo, para os irmãos entenderem, eu falei assim: meu Deus, né, aí às vezes a gente fala: ai, não tô falando de Jesus, eu não
tô tendo a oportunidade de falar do Evangelho. Mas aí o Senhor falou assim, o porquê? Porque quando solteira, eu tinha assim, eu vou fazer minha faculdade, fiz curso técnico de nutrição, né? Fiz vários cursos profissionalizantes. Mas eu pensava assim, eu vou fazer minha faculdade, eu vou me formar, eu vou trabalhar na área que eu me formar. Mas foi totalmente, os planos de Deus na nossa vida é um e o nosso é outro. E vai permanecer na nossa vida a vontade de Deus e não a nossa. E eu achava que eu ia me formar, fazer a faculdade, né? E aquilo. Mas o Senhor mostrou para mim que o meu chamado era esse. Servir a minha casa, de servir os meus filhos. Era as 3 almas que Ele ia colocar aqui nas minhas mãos para mim poder discipulá-los, né? Hoje eu tenho que discipular os meus filhos, eu tenho que ensinar eles no caminho da graça, o caminho da salvação, o caminho de Cristo. Então, às vezes você está num trabalho, você não entende o porquê que você tem que sair daquele trabalho. Às vezes você vai para outro, você fica um tempo e não entende, fica se questionando a Deus, por que você não consegue na área da tua vida alguma coisa. E às vezes o Senhor está mostrando que o plano dele na tua vida não é o que você deseja, não é o que você pensa, é o que ele tem para a tua vida. Porque você é um escolhido de Deus. Às vezes você está num trabalho por um certo período, porque nesse período o Senhor quer te usar ali para alguma área, naquele ambiente, para falar com alguma alma, para falar com alguma pessoa ali que precisa de Jesus. E você ainda não tem entendido o porquê de tantas coisas que têm acontecido na tua vida. Mas o Senhor está te dizendo neste dia, né? O Espírito Santo está falando para você. O porquê disso tudo que aconteceu é porque eu tenho uma obra. Você é escolhido para levar o meu evangelho. Você é escolhido para falar, para transmitir o amor, a graça de Jesus. E aí eu fui entendendo o porquê que eu achava que eu ia trabalhar. Quando eu estava numa grande empresa muito maravilhosa do meu primeiro filho gestante, mas eu escolhi, né? Sentei com meu esposo, decidi que eu ia sair daquela empresa para poder cuidar do meu filho. Eu falei, não, eu não quero perder os primeiros anos, né? E logo depois veio o segundo, eu ia ingressar numa empresa, eu já estava marcada a entrevista, eu não fui porque eu descobri minha gestação. E aquilo, eu não entendendo o que o Senhor estava fazendo, mas porque o meu chamado era aqui, estar na minha casa. E não só na minha casa, como que servindo a Deus, né? Na casa de Deus. Às vezes eu estou no trânsito, estou dirigindo, mas vem a pessoa ali pedir, né? No carro, alguma coisa. É a oportunidade que eu tenho para falar de Jesus. Eu estou, às vezes, no médico com as minhas crianças, eu tenho a oportunidade de falar de Jesus para quem está ali do meu lado. Então, às vezes a gente fica pensando que precisa de algo para falar, que precisa... Não, o Senhor, Ele quer te usar onde você está. O Espírito Santo de Deus, Ele quer te usar onde Ele te colocou hoje. Se você está aí onde você está, seja no seu colégio, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua igreja, na rua, para o teu vizinho, o Senhor, Ele quer te usar onde você está. Então, você é um escolhido, o Senhor está te dizendo. Você é meu escolhido. Eu quero que você anuncie a palavra, o Evangelho de Cristo. E eu fui entendendo que o Senhor me colocou aqui onde eu estou. Então você, mulher, às vezes que está aqui nesse vídeo, dona de casa, se sente às vezes uma simples dona de casa, que se sente às vezes, né? O que eu posso fazer, eu não estou fazendo. O Senhor está te dizendo hoje, você já está servindo a mim. A sua família que eu coloquei nas tuas mãos, teus filhos, teu esposo, eles são seus discípulos. Você está sendo instruída a servir a sua casa, a sua família. Você é escolhida para isso. O Senhor te escolheu para estar aí onde você está, na cozinha da tua casa, lavando uma louça, fazendo uma comida e servindo aos teus. Você está no trabalho, né? O Senhor, onde Ele te colocou, você está sendo aí um instrumento na mão do Senhor. Você foi escolhido para isso, para levar a palavra de Deus. Porque o Senhor, Ele é Deus de detalhes, o Senhor, Ele trabalha no simples. Amém?
E eu entendi que o Senhor não tinha o porquê de eu trabalhar. O Senhor colocou 3 almas nas minhas mãos para mim discipular, para me ensinar. E hoje eu entendo que é aqui que o Senhor quer que eu esteja. Por um certo tempo vai ser aqui. E eu tenho que cultivar esse lugar onde o Senhor me colocou. E aí foi quando depois, passou-se uns tempos, o Senhor me colocou aqui para fazer o canal, para levar a palavra de Deus. É guerra, é lutas, é muitas lutas, mas quando você é escolhido para fazer algo que o Senhor colocou nas tuas mãos, você tem que se levantar e fazer. Falar, Senhor, eu não consigo, mas o Senhor é na minha vida. Quantas vezes eu paro e falo, não vou gravar, eu não quero. O Senhor vai e dá confirmação na palavra dele. E este vídeo hoje, para mim, estar fazendo aqui para você, foi uma confirmação de Deus. Foi confirmação de Deus. E eu falando que eu não ia gravar, mas o Espírito Santo de Deus pôs esse tema e colocou no meu coração uma palavra que foi só confirmando. E eu vou ler aqui para vocês a palavra que o Senhor tinha confirmado. Mateus 5,15. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, que é um vaso. O que é o alqueire? Seria um vaso, cesto, né, onde se guarda as coisas. Mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Mas ela tem que estar à luz, porque o Senhor fala que o contexto, nós somos o sol, é o sal e a luz da terra. Amém? E aqui, o que o Senhor está falando? Que não se acende uma candeia escondida dentro de um vaso, de um cesto. Você não pode se esconder. O Senhor, Ele quer que você seja a luz, que todos vejam a luz em você. Que é a luz? O Evangelho. O Senhor quer que você leve o Evangelho, que você transmite o Evangelho de Cristo a todos que estão ao seu redor, né? Que possamos pedir ao Espírito Santo de Deus os dons, né, espirituais, né, as virtudes, o caráter de Cristo, para que nós possamos ser luz e acender o Evangelho de Cristo a todos que estão ao nosso redor. E para confirmar a palavra, hoje no meu devocional eu fui abrir a palavra. Tem vezes que eu oro e peço uma palavra para o Senhor, e tem vezes que eu venho e faço o meu devocional diário, normalmente aquele livro que eu estou lendo, né? Eu venho e vou continuar a leitura do livro que eu estou lendo. Mas tem momentos quando a gente está orando ao Senhor, faça isso na sua casa. Faça a sua oração. Fala, Senhor, me dá uma palavra, né? Quando a gente pede uma confirmação, a gente pede a palavra. Eu pego a minha Bíblia e eu abro ela assim, ó, aonde o Senhor dá a palavra. Eu abri aqui de novo, irmãos, acredita? Saiu na mesma palavra que eu vou falar aqui para vocês. Glória a Deus. Jeremias, primeiro livro de Jeremias. Olha aqui para vocês verem. Primeiro livro de Jeremias. Foi a confirmação do Senhor. Diz Jeremias 4, já diz. Ó, 1:4. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Glória a Deus. Assim como veio a mim esta palavra, eu creio que esta palavra é para você também. Que o Senhor te escolheu, você já é um escolhido desde o ventre da tua mãe, para levar a palavra, para anunciar o Evangelho de Cristo. E anunciar o Evangelho, não precisa você achar, ai, eu tenho que falar. Aqui Jeremias falou, mas eu sou apenas, né, uma criança, né, eu não sei falar porque eu sou uma criança. Quantas vezes eu falei para o Senhor, eu não sei falar. E o Senhor vinha e falava de Moisés. O Senhor vinha e confirmava Jeremias. Porque não é nós, é o Senhor que coloca as palavras nas nossas bocas. É o Senhor que coloca a palavra. E só no teu testemunho você já está evangelizando uma alma. No teu trabalho, na tua escola, só do seu amigo, ver o teu testemunho, como você se comporta, você está evangelizando o Evangelho de Cristo. Então, meu amado, você é um escolhido. Você é um escolhido de Deus para levar a palavra de Cristo nesta terra. Amém? Que Deus te abençoe. Esta foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar aqui com vocês.
Fiquem todos com Deus. Compartilhe este vídeo com outras almas, com outras vidas, para que o Evangelho de Cristo seja alcançado aos corações necessitados, que precisa desta palavra, que precisa, às vezes está buscando uma resposta, e esta é a resposta de Deus hoje para você. Não desista. Deixa eu te usar onde você está, porque você é um escolhido de Deus. Amém? Senhor Jesus ama a sua alma, ama a tua vida, e Ele quer te usar cada dia mais e mais, escolhido de Deus nesta terra. Deus te abençoe, fique com Deus. Não se esqueça, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo para que mais almas sejam alcançadas. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe.